Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu vou responder aqui alguns alunos meus e assim, são meus alunos e ao mesmo tempo alunos de disciplinas, né? E pessoas que têm interesse, né, também, que às vezes me perguntam. Então, muitas pessoas me perguntaram isso e aí agora eu vou juntar aí, vou fazer um vídeo resposta e vou aproveitar e usar um dos problemas que eu estou resolvendo no momento, que é o problema do problema tradicional aí na minha área, que é o problema do magno propagando em uma rede não linear. Então, uma rede não linear, certo? E aí você vai botar o chamado uma onda de spin, que são, entre aspas, balanços de spin de uma certa forma assim organizados, entre aspas aí essa explicação, tá, gente? Onde você forma como se fosse uma quase partícula, né? Dá para você ter uma onda de desvio de spin. Essa onda de desvios de spin é chamada de magno, tá bom, gente? Então, a gente tem um modelo chamado modelo de Heisberg, que é um modelo, né, bem tradicional da área de magnetismo, matéria condensada, e a gente escreve esse hamiltoniano sobre uma rede não linear, uma cadeia não linear, uma cadeia com um potencial chamado potencial de Morse, tá bom? E aí a pergunta que as pessoas estão me fazendo, que várias pessoas me fizeram, e inclusive alunos meus, é o seguinte: como eu dou a entrada, o que é que eu faço aí para fazer as minhas entradas dos meus programas? Bem, eu vou explicar aqui, né? Bom, aqui no main eu descrevo, vou dar um exemplo, vou usar esse programa porque particularmente é um programa que um dos meus alunos desenvolveu junto comigo, nós desenvolvemos aí na pesquisa, né? E aí serve para ele, que é o Marconi, e também serve para outras pessoas interessadas aí, né? Então vamos lá. Aqui no main, tá vendo aqui? Tô programa em C, tá? Tem um main aqui, eu defino esse char, esse arg aqui, tá vendo? Eu defino essa variável aqui no main, tá bom? Então lembre disso, beleza? É uma variável do tipo char, né? Aí na hora de dar a entrada, o que é que eu faço? Eu venho aqui, vou achar aqui para vocês. Eu defino essa coisa aqui. Eu digo, olha, o primeiro argumento que eu for dar entrada, eu converto ele para real usando essa estratégia aqui. Então eu digo, essa variável sim aqui real, ela é convertida com esse comando atof arg1, ou seja, o primeiro parâmetro que eu der entrada, ele vai ser lido, guardado nessa variável share e vai ser convertido para real através desse comando. Se eu quiser fazer a mesma coisa para uma variável, por exemplo, real, digamos que supomos que eu tenho uma variável i real, aí seria atoi arg, por exemplo, 2. Um exemplo. Digamos que eu entrasse com dois parâmetros. Se eu quisesse converter o primeiro para real, o comando é esse, o segundo para inteiro, o comando é esse. Tá bom? Então é isso, beleza? Pronto, aí essa é a minha entrada de dados, basicamente. E como é que funciona na prática, né? Como é que funciona na prática? Na prática é assim, eu compilo o programinha, tá? Compilo o programinha, né? Compilei, aí o que é que eu faço? Aqui está o executável, aí eu boto aqui, por exemplo, 1. Aperto Enter. Aí esse cara aqui, ele é lido nessa variável aqui. Entendeu? E dentro do programa convertido para real através desse comando. Compreendeu? Aí qual é a vantagem do cara fazer isso? A vantagem do cara fazer é o seguinte, é que você pode, por exemplo, criar um arquivozinho, vou dar um exemplo aqui para você. Eu tenho aqui, por exemplo, vou criar um arquivo 1.sh. Só vou dar um exemplo para vocês, tá? Certo? Vou dar esse exemplozinho aqui. Aí eu crio esse código e copio essa linha aqui dentro. Então essa linha aqui, eu vou copiar a bicha aqui. Aí digamos que eu quero fazer outra linha aqui. Quanto aqui? Sei lá, 2, um exemplo. Tá? Eu vou copiar essa linha 4 vezes aqui. Observe, viu, gente, que eu boto esse i aqui, que ele é basicamente para você entrar no modo de background, né? Tá bom? Pronto, então eu nesse arquivo, é um arquivo .sh, eu salvei 4 linhas. É como se eu estivesse executando o programa 4 vezes. Compreendeu, gente? Aí pronto, aí eu venho aqui agora, faço bash. Assim, deixa eu fazer assim, deixa eu matar aquele que eu tinha acabado de rodar, tá? Para vocês verem a mágica, como é que funciona. Né? Então tá lembrado, eu acabei de criar esse programa, cadê? Acabei de criar esse arquivinho aqui, ó, 1.sh, aí ó, tá vendo? Eu copiei a linha de execução 4 vezes, para 4 entradas diferentes, vocês estão vendo aí? Aí eu venho aqui e faço bash 1.sh e aperto Enter.
Pronto, só isso, né? Fez nada, né? Pronto. Veja, eu vou dar o comando PS menos o X que vai dar o extrato de aplicações que eu tenho rodando nesse meu notebook. Apareceu o quê? Os 4. Eu tenho 4 programas para rodar. Então, você com essa estrutura, você faz uns scriptzinhos, esses 1.sh é tipo um script, e você bota meio mundo de programa para rodar ao mesmo tempo, compreendeu? Não precisa ficar de um em um. 1, 2, 3, compreendeu? Pronto, é assim que eu faço. Beleza? Espero que tenha respondido aí a indagação aí da galera, tá bom? Sobre como eu dou entrada, né? Como eu introduzo dados de entrada aí no meu programa, tá bom, gente? Obrigado aí pelo interesse. Valeu!